sua Bíblia em Romanos, capítulo 5. Versículos do 12 ao 21. O que é pecado? Pergunta para mim, o que é pecado? Repita comigo, pecado é errar o alvo. O que é pecado? Responde para mim, pecado é errar o alvo. O que é pecado? O que é pecado? O pecado é um conceito encontrado para mostrar a separação entre o homem e Deus. Deus não peca, jamais pecou. Jesus é Deus, porém, no tempo dele aqui na terra, encarnado. Aqui na terra, ele é o Filho de Deus, porque aqui na terra ele representa Deus. E no céu, à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, quando ele ascendeu aos céus e levou consigo a igreja para estar à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, ele representa o Filho do homem. Ele representa o homem no céu. E na terra ele representa Deus, porque ele é Deus. E mesmo sendo Deus, diz a palavra de Deus, que ele não usurpou o ser igual a Deus. Aqui na terra ele foi 100% homem. E agiu nos mostrando a perfeição existencial do ser humano criado por Deus. Por isso ele é chamado o segundo Adão. Nós vamos ver isso profundamente aqui nessa direção que o apóstolo nos deu. Mas é importante entendermos isso. O primeiro Adão, que foi a criação original de Deus, lá no Jardim do Éden, Adão e Eva, eles pecaram e destituídos foram da graça de Deus. Assim como todos os seres humanos. Mas quando nós acertamos o alvo, e o alvo de um cristão é Cristo, nós então deixamos o pecado e começamos a viver em santidade, porque ele é santo, pelo seu corpo e o seu sangue, uma vida reta, nos tornamos igreja que é perfeita, que é santa, como santo ele é. Por isso que nós cantamos alvo mais que a neve. Por quê? Porque pelo corpo e pelo sangue de Jesus e pela minha fidelidade como igreja, as minhas vestes que pelo pecado recebe todo tipo de sujeira, elas são lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. Por isso se tornam mais alvas que a neve. Então aqui nós vamos ver o pecado. O pecado é errar o alvo. O que é pecado? E o que é o alvo? Cristo. Jesus é chamado o pão da presença. Por quê? Porque somente através deste pão, desta vida, que é Jesus, nós conseguimos a completude existencial. A plenitude da criação de Deus para nós. Primeiro Adão veio e falhou, pecou. Por isso Jesus é chamado o segundo Adão, porque ele veio como homem e não pecou, não falhou. Foi perfeito, irretocável em tudo que ele foi, em tudo que ele fez enquanto homem. Então vamos ler aqui, Romanos 5, 12 ao 21. Morte em Adão, porque o preço do pecado é a morte. E vida em Cristo, porque ele é a nossa vida e a nossa vida eterna. Diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, que homem é esse? Adão do Éden, o primeiro Adão, que falhou. E pelo pecado a morte entrou na vida do ser humano por causa do pecado de Adão e Eva. Assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Antes de vir Moisés e botar ordem na casa, o pecado já estava no mundo, porque o pecado entrou
a partir do homem original, Adão e Eva. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Adão foi o primeiro. Jesus foi chamado o segundo Adão. Nós vamos entender isso profundamente. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento, que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Existe o pecado, mas existe a graça. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, eu amo esse texto poderoso da palavra de Deus, especialmente. Eu amo toda a palavra de Deus, mas tem uns que, nossa, o coração da gente até acelera, né? Que é forte demais. Se pela transgressão de um só, o primeiro Adão, a morte entrou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Aleluia. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens, a obra redentora da cruz. Vocês estão acompanhando? Digam graças a Deus. Versículo 19. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Meu pai me ensinou desde pequenininha. Daniela, minha filha, tudo na sua vida você tem que escolher. Até seus erros, porque tem erro que você não pode cometer. Até para errar, a gente tem que saber quais erros nós temos direito de cometer, porque tem erros que a gente não tem direito de cometer na vida, porque são fatais. E pior ainda, a consequência não vem só em nós, mas vem para a nossa posteridade. Você pode ser um Isaac que desentulha os poços para a posteridade e você prospere a sua posteridade também. Ou você pode ser um Esaú que tinha tudo para ser um descendente, um herdeiro, conforme a promessa, e ao invés de pensar com a cabeça, pensou com o estômago. Vira para a pessoa que está do seu lado e faz assim para ela, tem que pensar com a cabeça, irmão. Onde é a maior fonte do pecado de uma pessoa? Quando ela deixa de viver por fé, a fé racional. Quando ela deixa de pensar com a cabeça e começa a pensar com o coração. E a Bíblia diz que o coração é enganoso. Nós temos que cuidar do nosso coração, que é a nossa alma, porque dele depende toda a sua vida. A Bíblia diz assim: cuide do teu coração, porque dele depende toda a sua vida. Por que a minha vida depende do meu coração? Eu devo ser guiado pelo meu coração? Não estou sentindo no coração? Não. Domina seu coração, domina suas emoções, porque se você deixar, ele vai dominar você. E se você tomar decisões pelas suas emoções, você está encrencado. Porque as nossas emoções oscilam e nós temos que firmar o nosso pensamento e as nossas decisões pela fé. E a fé racional. Fala comigo assim: eu tenho que pensar com a cabeça e sentir com o coração. Eu decido com a inteligência e deixo o coração sentir. O que eu sinto ou deixo de sentir não muda em nada a decisão que eu tenho que tomar. Isso é fé. Adão e Eva pecaram. Por quê? Porque pensaram com sentimento. Foram, enganados
Pela voz da serpente. E a serpente fala com muita gente. E tem muita gente que ao invés de ficar com a voz de Deus, fica com a voz da serpente. E aí, sai da presença. A presença de Deus, ela deve ser constante na nossa vida. Ela é vida. Quando você erra o alvo, quando você sai da visão apostólica, quando você desobedece a direção de Deus, você começa a viver no pecado. E pecado é errar o alvo. Repita comigo, pecado é errar o alvo. Então vamos concluir aqui essa leitura para você poder marcar os demais textos. Versículo 19. Logo, assim como por meio da desobediência, a desobediência é o caminho que te leva ao pecado. Da mesma forma que a obediência é o caminho que te leva à santificação. Isso aqui é muito profundo. Então o que acontece? É aquilo que a gente fala no santuário. E não pode, é o óbvio que tem que ser dito todo dia. Há todas as bênçãos na linha da obediência a Deus. Mas também há todas as maldições e recompensas negativas, porque desobediência só traz consequências negativas na vida de uma pessoa. Na linha da desobediência. Tudo na vida é escolha. Repita comigo. O meu futuro vai revelar as sementes que eu tenho escolhido semear hoje. Logo, assim, por meio da desobediência de um só homem, muitos foram pecadores. Assim também por meio da obediência de um único homem, a saber, Jesus Cristo, que foi obediente até o fim, como ovelha sendo levada para o matadouro, assim ele foi, como diz o profeta Isaías, à cruz, não abriu a sua boca. Por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Então só há justificação, redenção, perdão dos nossos pecados, remissão dos nossos pecados, por meio de Jesus. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Ou seja, veio a lei nos tempos de Moisés, que Deus deu, para fazer saltar as transgressões. Mas, onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Palavra de Deus. Dá um beijo na sua Bíblia e pode se assentar. Pecado é um conceito encontrado para mostrar a separação entre o homem e Deus. Artimologia. Artiologia. O termo vem do grego amartano e do hebraico atá, com o significado de errar um alvo, um objetivo determinado. Em latim, a expressão transforma-se em peccato. Assim, esta palavra tem uma conotação espiritual, referindo-se ao não cumprimento da vontade de Deus e à violação das suas revelações. O pão da presença. Jesus é o homem que tirou o pecado de nossas vidas. Repita comigo. Jesus é o homem perfeito que tirou o pecado da minha vida. Então, toda vez que nós lemos os feitos de Jesus, o arrependimento de uma pessoa sincera, um cristão verdadeiro, causa em nós tristeza. Se você é sincero, se você é um hipócrita, não. Você é impermeável à água que te lava da sua imundície. Mas se você é um cristão verdadeiro, você começa a ler Jesus. E é como se você olhasse no espelho assim, ó, e visse o tanto que você é sujo. E a sua dependência dele é desesperadora. Porque ele é o nosso exemplo. É impossível
você ser como ele. Mas cristão é aquele que imita a Cristo, é um pequeno Cristo. E você tem que ter esse esforço diariamente de ser cada vez mais parecido com ele, por mais que você nunca atinja a perfeição, porque é impossível, nós não somos Deus. Jesus é Deus. Mas o seu esforço de olhar para Jesus como um espelho, o homem perfeito, a gloriosa criação de Deus incorruptível, a intenção de Deus para todos nós é Jesus aqui na terra. Aí você olha para as ações de Jesus, você olha para a obediência e submissão de Jesus a Deus, independente da sua vontade. No Getsemane, Jesus, suando sangue, pediu a Deus que é pai, eu sou mãe e sou pecadora, faço qualquer coisa pelos meus filhos. E a palavra de Deus diz assim: se vocês que são maus conseguem fazer coisas boas aos seus filhos, quanto mais Deus. Imagina Deus olhando seu filho perfeito, que foi irretocável nessa terra, nunca precisou ser repreendido, porque ele foi perfeito, pedindo uma única vez. Ele pediu uma coisa para ele. Jesus falou: pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas se não for possível, eu vou cumprir até o final. E ali ele recebeu uma resposta de Deus que nenhum de nós suportaríamos. Ele recebeu o desprezo de Deus. Ali ele sofreu depressão, ausência de sentido de vida, só vê sentido da morte. Depressão é isso. A pessoa não quer acordar, não quer sair da cama, não quer comer, não quer viver, não quer tomar banho. Por quê? Porque ela não vê sentido na vida mais, ela só vê sentido na morte. Ela não tem propósito de existir. E Jesus passou por isso. E ainda assim, independente do que ele estava sentindo, independente das emoções que estavam ali tentando dominá-lo, na batalha espiritual, na mente de Jesus no Getsemane, ele falou: pai, se for possível, é isso que eu vejo que eu preciso, mas eu não vou fazer o que eu vejo que eu preciso, eu vou fazer o que o Senhor vê para mim. Então eu vou ser obediente até o fim. E foi lá e cumpriu. Então isso aqui mexe muito comigo, porque quando você vê as ações de Jesus, você olha para você e sente uma tristeza muito grande, porque você vê que por mais que você se esforce, você nunca chega perto. Mas essa é a nossa luta diária como cristão. Buscar refletir Cristo. E isso começa na vitória, na nossa batalha da mente. Então, Jesus é o alvo da perfeição da existência humana. Porque o primeiro Adão, que era para ser o modelo, falhou terrivelmente. E ele falhou por quê? E a falha dele acontece hoje na vida de muitos. E na nossa, se a gente não vigiar. Porque ao invés de ficar com a voz de Deus, ele ficou com a voz da serpente. Repita comigo: pecado é errar o alvo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Por isso que a Santa Ceia não é para os merecedores. Nenhum de nós somos dignos de receber Jesus, porque Ele é perfeito. Nós somos todos pecadores. E por isso que Santa Ceia não é para criança, porque a criança não tem pecado. A inocência da criança. Mas a palavra de Deus diz que a astúcia está ligada ao coração da criança. A gente precisa ficar atento e discipular o coração da criança enquanto ela ainda é pequenininha. Ensinar ela no caminho que ela deve andar, para ela crescer mirando o alvo certo. E não ficar no vazio da sua existência procurando preenchimento. O que é a droga? É uma pessoa que não se encontrou na fé, não se encontrou em Deus, buscando preencher um vazio na alma dela. E só Jesus alimenta a nossa alma, porque só Ele é o pão da presença. E aí o diabo fica imitando Deus como ele sempre faz, buscando formas de maquiar a ausência de sentido existencial, através da droga, da bebida, do sexo ilícito, ilimitado, uma busca de prazer cada vez maior. Para quê? Por que as pessoas se destroem em busca de um prazer momentâneo? Porque elas não encontraram o alvo, não discerniram o alvo.
E só há completude existencial quando nós miramos o alvo certo, que é Cristo, porque Ele é o pão da presença. Ele fala assim: só quem comer de mim terá parte de mim. Quem comer do meu pão, beber do meu cálice, só quem estiver à mesa comigo é que vai ser pleno na sua existência. Então a pessoa fica vazia buscando pequenos prazeres na vida. Por quê? Ela é dominada pelo pecado, vive pela emoção, vive pelo prazer imediato, fica dando à carne tudo que ela quer o tempo todo. E nunca está satisfeita, lógico. A única satisfação da nossa existência é Cristo. O pecado é errar o alvo. Quando você erra o alvo, o preço desse pequeno erro é toda a sua vida, é a morte. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. A lei veio nos trazer o conhecimento do pecado, mas Jesus veio solucionar o problema do pecado, que é a separação do homem e Deus. Quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo se rasgou. E o véu fazia a separação, colocando um mediador, sacerdote, que tinha todo um ritual ali, para poder interceder a Deus Pai Todo-Poderoso pelo povo. E quando Jesus veio cumprir a sua missão, Ele se tornou o único mediador entre o homem e Deus. Então, usando o segredo que é o nome de Jesus no final de sua oração, você fala com Deus na hora que você quiser, no momento que você quiser, onde você estiver, do jeito que você quiser. Porque quando você usa o nome de Jesus, você está passando pelo véu que foi rasgado, que é Ele, e chegando até Deus. Por isso, o pão da presença é a vitória do homem sobre a miséria do pecado. Quem é o pão da presença? Jesus. Pois quebra a barreira da separação. Continuemos ao texto bíblico. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só, pecado original de Adão, morreram todos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre todos. Romanos 3, 23 ao 26. Só voltar uma página. Diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. O que é a graça? Essas igrejas fracas, que até é uma ofensa chamar de igreja, ensinam que graça é o passe livre para o pecado. Nada no pecado, porque só a graça te basta. Vai com essa graça, essa gracinha, e vai mesmo para o inferno com ela junto, porque isso não tem nada de Deus. A graça, ela faz duas coisas na nossa vida. Ela salva a nossa alma diante da nossa decisão de entregar a nossa vida para o nosso único Salvador, que é Jesus. E isso acontece, não é aqui na terra. A decisão acontece aqui na terra, mas a salvação da nossa alma a gente só desfruta quando a gente terminar aqui na terra. No entanto, o ladrão da cruz, da direita, ele viveu uma vida inteira errada no pecado aqui na terra. Mas lá na cruz, morrendo ali ao lado direito de Jesus, ele se arrependeu dos seus pecados, creu em Jesus como seu Salvador, e Jesus falou para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele foi salvo, mas a vida dele foi uma miséria. Agora, esse é o primeiro resultado da graça na nossa vida. O perdão dos nossos pecados, que não tira de nós a consequência deles. Perdão dos pecados é uma coisa, colheita é outra. Você não é obrigado
a semear nada. Mas você é obrigado a colher tudo que você semeou. Então se você escolhe semear o pecado, a graça me perdoa, Jesus me perdoa. Se for consciente, aí já é iniquidade. Aí o negócio é feio pro seu lado. Que a iniquidade fecha o acesso seu a Deus. É o único caminho que te fecha o acesso a Deus. É a iniquidade. O que é iniquidade? É o pecado consciente. Tem perdão para os nossos pecados quando nós pecamos sem saber que estamos pecando. Aí a gente vem, se arrepende, diante do arrependimento, antes da Santa Ceia, a gente pede perdão sinceramente. E arrependimento é metanoia, é mudança de comportamento através da mente. E aí você se arrepende do seu pecado, porque você teve consciência dele. O Espírito Santo te trouxe a consciência, te convenceu do seu pecado. Você se arrepende do seu pecado, pede perdão para Deus, pede ajuda a Deus para você mudar isso, se esforça diligentemente, muda isso. Aí sim, Deus sabendo o seu amanhã, porque para Deus tudo é hoje, você recebe perdão dos seus pecados. Agora quando você fala assim, isso aqui é pecado, eu vou fazer mesmo assim, porque a graça vai me salvar. Você pode orar de todo jeito que você quiser. A iniquidade fecha o seu acesso a Deus. E aí, apóstolo, eu estou perdido? Não. Se você arrepender verdadeiramente dessa atitude de iniquidade e vir se humilhar, se rasgar, se arrebentar diante de Deus e pedir perdão sinceramente, aí sim Deus era a sua vida. Mas a consequência tanto do pecado quanto da iniquidade, você tem que lidar com ela. Eu sou apóstolo, eu vou ali e mato alguém. Me arrependo terrivelmente por causa disso. Vem aqui, Senhor, me perdoa, pelo amor de Deus, eu vou tomar Santa Ceia, eu estou muito arrependido, se eu tivesse que fazer de novo eu não faria e tal. Ok, vou vir, vou tomar ceia, a polícia vai estar lá fora para me levar para a cadeia. Minha consciência vai ficar na minha vida, a vida toda me lembrando dessa mazela, dessa desgraça. Você está entendendo o que eu estou dizendo, sim ou não? Então tem que tomar muito cuidado, porque a graça te basta diante do seu sincero arrependimento. E arrependimento é nunca mais você fazer aquilo se você tiver a oportunidade de novo. Isso é arrepender. Aí você se arrepende do seu pecado, recebe perdão, pronto. A graça te basta para ser perdoado e ter a salvação da sua alma. A consequência vai vir, querendo você ou não, vai vir. Então esse é o primeiro impacto da graça na nossa vida. O segundo impacto da graça na nossa vida é que eu me encanto. Essas igrejas fracas que tem por aí pregam que a graça, a lei que Deus colocou em Moisés, os 10 mandamentos, fez. Vamos começar de Adão. Deus colocou Adão aqui, ó. Eu brinco no trem com as irmãs, elas ficam tudo metidas. Eu amo elas, irmãs metidas, tem que ficar metida mesmo, nós somos rainha. Aí eu falo com elas no trem assim. Eu fico vendo essa natureza maravilhosa por essa janela, comendo essas delícias no trem, conversando as coisas de Deus. Que delícia a gente está aqui 13 horas presa aqui dentro, tem que falar só coisa boa. Abraça, beija, ri, conta testemunho, canta, faz tudo. E aí eu fico pensando, né? Deus criou essa árvore e falou assim, é bom. Deus criou a luz do dia para separar das trevas da noite e falou, é bom. Deus criou os animais e falou, é bom. Deus criou, o que mais que Deus criou? Os pássaros, os animais que voam, os animais que estão imersos dentro da água, cada um vivendo de acordo com a sua necessidade. Uns respiram debaixo d'água, outros conseguem respirar lá nas altas atmosferas e não sei o quê. É bom. Separou a terra, criou os montes, criou o mar, os lagos e tal. É bom. E quando Deus criou o homem, diz a palavra de Deus, lê em Gênesis depois, tudo que ele criou, ele falou, é bom. E viu o Senhor que era bom. E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. E quando ele criou o homem e a mulher, o que Deus falou? Arrebentei, é muito bom. Depois disso ele não criou mais nada. Falou, arrebentei aqui, não precisa criar mais nada agora. Arrebentei.
Quando Deus criou a Daniela, ele falou assim: arrebentei. Oh, Jesus maravilhoso. Ou você acha, ou você vive acreditando que você é um erro de Deus. Eu sou um sucesso de Deus, mas eu não ajo assim. Eu ajo para a glória de Deus. Por quê? Onde eu sou um sucesso de Deus? Quando eu vejo de onde Deus me tirou, do abismo, do fundo do poço, e onde Deus me colocou, e onde Ele me sustenta por causa da minha fé. Porque é aquilo que eu falei na oração dessa madrugada. Quem determina o meu relacionamento com Deus, não é Deus não. Não é o apóstolo, não é você. Quem determina o meu relacionamento, o meu Daniela, com Deus, sou eu. Quem determina o seu relacionamento com Deus não é Deus não, é você. Sem fé é impossível, diz a palavra de Deus. Mas como diz Josué e Caleb, aquilo ali para mim é poderoso demais. Eles olharam para o desafio e falaram assim: é certo que vencerei. Botei até no louvor isso. É certo que vencerei. Deus vai comigo e jamais serei envergonhado. Isso é viver fé. É você olhar para a dificuldade animado. Mais uma para me contar, mais uma vitória isso aqui, Bora com tudo, arrebentar nisso aqui para a glória de Deus. Então, quando Deus criou Adão, Ele falou assim: arrebentei. A régua estava lá em cima. Adão foi lá e pecou com Eva, porque desobedeceu a Deus para obedecer a serpente. Despencou. Aí lá em Moisés, no tempo da lei, para botar ordem na casa, Deus foi lá e estabeleceu a lei com Moisés. Botou aqui um limite, regras. Aí o que as igrejas fracas, sem revelação, pregam? Jesus veio e fez a bagunça na casa. Ele fez as regras sumirem. Passe livre para o pecado. Esculhamba a sua vida e a graça vai te levar para o céu. Deus é obrigado a te servir. Não faz nada não. Louva e a vitória vem. Aí o que aconteceu? Eles pregam errado. Eles pregam a serpente. O que a serpente fala? Só nada. Você vai ter conhecimento do bem e do mal. Experimenta para saber se é bom. Umas coisas. Outro dia eu estava vendo a pessoa falar assim, na internet, né? Que tem coisa que aparece que a gente não quer ver, mas aparece. Aí o outro estava dizendo assim que a maconha foi Deus que criou, não é uma árvore. Olha que desgraça. É a serpente do Jardim do Éden falando. Você vai casar sem fazer sexo antes, como é que você vai saber se é bom? Vai que ele é ruim de cama. Vai que ele é ruim de cama. E se ela for frígida? E se ele for broxa? O que é isso? É a voz da serpente nos dias de hoje. Você não precisa estar na igreja para ser igreja. Você é o corpo de Cristo. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. Espera aí, meu filho. A minha mão fora do meu corpo não é corpo, não. Não há vida num membro fora do corpo. Aí, nós estamos aqui com Moisés. Deus subiu as regras, botou a lei de Deus aqui. Aí é assim que vocês têm que viver. Fora disso, vocês vão morrer. Ok. Aí veio Jesus. E veio a graça. O que de fato a graça faz? Além de salvar a nossa alma, que é o nosso maior conquista. A graça sobe a régua. Por quê? Antes você não tinha Deus dentro de você. Deus estava fora do homem. Agora porque veio Jesus e Ele te deu a graça maravilhosa de Jesus, você tem o Espírito Santo que está dentro de você. O que você não conseguia fazer sozinho, você tem força para atingir a perfeição do varão perfeito. Sabe o que é isso? Isso acaba comigo. Porque quando eu estou no meu cansaço físico, ontem eu estava esgotada. Consegui nem pentear o cabelo, porque eu dei tudo e mais um pouco de mim lá no Manaim. Então eu acordei, olha, o homem santo é esse meu marido que me aguenta. Porque tem dia que eu tô que só misericórdia. Mas você também tá. Eu também sou de Deus, que eu também te aguento. Senta aí. Aí, olha, eu não estava, ontem de manhã eu não estava bem. Estava muito cansada. Mas quando eu
pensei em abrir a boca para reclamar, reclamei que eu estava com dor no corpo, eu reclamei. Fiz uma reclamação, falei, não, mas meu corpo está doendo, parece que eu tomei uma surra, você bateu em mim a noite inteira, foi. Não, mas eu estava toda dolorida. Porque eu sou louca. Eu não consigo ser pelas metades. Eu não estou nem aí que eu estou com um vestido maravilhoso, uma veste de Israel que meu pai me deu de aniversário, toda trabalhada no ouro, como diz a Célia Meirelles, com um salto enorme, o dia inteiro, depois de ter pregado 2 horas e ir lá pular com as irmãs. E depois ainda fazer a herança e celebrar. Olha, ontem eu estava quando estava irreconhecível. Vocês viram um vídeo meu que o apóstolo postou, vocês viram como é que eu estava. E aí eu abri a boca para reclamar, eu falei, não, meu corpo está todo doendo, eu tomei uma surra, o remédio não está me ajudando, nada acontece, eu estou péssima. E aí me veio uma tristeza, por quê? Porque eu tenho o Espírito Santo, eu tenho sensibilidade espiritual. E eu temo a Deus. Aí me veio uma tristeza na minha alma. E aí eu falei, glória a Deus. Meu corpo está todo dolorido, porque eu dei o máximo de mim ontem. Mas o meu espírito nunca esteve tão contente. Por maior vitória de todos os tempos nós temos celebrado ontem. Sabe, quando você entende o poder da graça de Deus para o hoje, não só para o céu, você entende que aquilo que você não consegue fazer sozinho, quando o seu corpo diz, para! Você é um ser humano limitado, dolorida. Você fala assim, a graça me faz imparável. É aí que eu vou golpear mais forte e vou ter uma vitória maior. A maravilhosa graça de Jesus é o poder de Deus dentro de mim que me faz alcançar aquilo que sozinho eu não conseguiria. Então quando você, um irmão por exemplo, eu muitas vezes estive diante de um sacrifício que eu não tinha. E eu perguntava, como que eu vou fazer, meu Deus? Voto quebrado é maldição. Eu preciso cumprir meu voto. E ele falava, vai à luta. Porque a graça vai te bastar. Se você agir a sua fé, é como a porta do aeroporto que meu pai me ensina desde pequena. É só você caminhar, dá um passo de fé, vai à luta. Pensa e age, porque aquilo que seria improvável, Deus vai abrir porta para você. É você chegar perto que o sensor de Deus abre as portas diante de você para você poder passar. Agora quem tem que passar é você. Deus abre a porta, Ele não vai caminhar por você. Eu não consigo fazer o que Deus faz na minha vida, mas Deus também não vai fazer aquilo que Ele espera que eu faça. Então a graça, ela é poderosa. Por quê? Porque ela te dá força de fazer o que você sozinho não consegue. Mas agora você tem Deus dentro de você, que te ajuda a fazer aquilo que Deus quer que você faça. Não é difícil. Porque o que é difícil demais para mim, para Deus não é difícil. A palavra de Deus pergunta assim, acaso algo é difícil demais para Deus? Nada é difícil demais para Deus. Deus pergunta para Moisés assim, quando ele falou assim que ia mandar churrasco do céu para o povo no deserto. E Moisés falou, como que você vai fazer isso? Deus falou para ele, acaso há algo impossível para mim, Moisés? Acorda, meu filho, eu não sou você não. Então, a graça, ela é o poder de Deus que nos faz ir além. Amém? Então, vamos encerrar aqui, porque é muito profundo isso aqui. Versículo 25, não é? Que eu parei? Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação. O pão da presença, lá em Êxodo, quando Deus instrui Moisés, a mesa de ouro, 7 vezes revestida de ouro, igual eu ministrei lá no Manaim. Quem não assistiu a mensagem vai ter a oportunidade de assistir e receber essa revelação profunda. Essa mesa que Deus revelou a Moisés é exatamente como Deus quis, 7 vezes revestida de ouro e tal. E nessa mesa estaria o pão da presença. Mas tem traduções na Bíblia que o pão da presença está escrito pão da propiciação. Por quê? Porque a propiciação, essa propiciação que está dizendo aqui, é o mesmo pão da presença. É Jesus. Então, aqui está dizendo, Deus o ofereceu, versículo 25, Romanos 3, 25. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Dá para aprofundar muito aqui, mas eu vou ser mais objetiva. Lembrando que fé é o que você faz, não é o que você fala.
Sangue é sacrifício e demonstrando a sua justiça. A justiça de Deus ele executa através do arcanjo Miguel. E Deus ele é absoluto em tudo que ele é. Então ele é justo. Ele não trata todo mundo igual. Ele me trata mediante a minha fé. E fé é o que eu faço. Fé é o tanto de obediência que eu imponho em cima daquilo que Deus me estabeleceu. Então vamos lá? Versículo 26. Mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele, e tão somente daquele, que tem fé em Jesus. Então só há justificação dos pecados por meio de Jesus. Só a salvação por meio de Jesus. E só sai do pecado quem acerta o alvo. Porque se pecado é errar o alvo, acertar o alvo viver pela fé, ser cristão é acertar o alvo, e o alvo do cristão é Cristo. Ok? Amém? Porque aqui nós já lemos, né? Então, só um detalhezinho aqui. Você precisa buscar ferramentas na sua vida. Quem viajou de trem comigo sabe disso. O que eu dei naquele trem para as pastoras e para as bispas é para pular da cadeira e não sentar nunca mais. Você tem que buscar com inteligência. Deus tem inteligência para você pensar. Não é para você ser um alienado, um alien. Sabe o que é alien, né? Alienado é um alien que fica assim, um tonto. Nada me irrita mais do que tonto. Aí, você tem que buscar na sua vida, conhecendo a sua natureza, coisas que te ajudam. Eu sei que de manhã para mim é difícil. Ainda mais que eu durmo tarde e acordo cedo. Então, todo dia eu acordo com sono. E que você sabe o que é que eu faço? Meu marido entrou na minha onda agora, porque no início do casamento ele brigava comigo, por quê? O bom dia dele era com cheiro de café dentro do quarto. Eu não sou normal não, tá? Faz se você quiser, mas eu vou te dar uma dica que quem sabe te ajuda, que me ajuda muito. Eu tenho uma chaleira elétrica que custou R$80, assim, lá no Carrefour. Fica do lado da minha cama, fica o celular carregando a chaleira. Eu sei que eu tenho dificuldade para acordar, mas eu tenho que acordar, porque a disciplina é fazer o que tem que ser feito independente de ter vontade. Aí o despertador toca. A vontade é de reclamar que eu quero dormir mais. Mas a vontade vem, mas o diabo, Deus sabe o que eu penso, o diabo sabe o que eu falo. Aí vem a vontade de falar assim, não acredito, tem que acordar. Aí vem aqui assim e eu solto assim, glória a Deus, mais um dia para eu ser vitoriosa. Aí dormindo ainda eu passo a mão assim, aperto a chaleira assim, pá, bota água para ferver. Sou eu, irmãos? Estou mandando você fazer isso não, estou dizendo que eu não sou normal. Aí eu boto água para ferver. Aí eu volto a dormir. Eu boto o despertador já calculando isso. Um despertador, 6 horas. O outro 6:05, porque 5 minutos a água já ferveu. Aí eu boto água para ferver, durmo mais 5 minutos. Eu acordo feliz, porque eu penso, não, eu vou dormir mais 5 minutos, ó glória. Aí eu boto para ferver, durmo mais 5 minutos. Aí o despertador toca de novo. Aí a água já está quente. Já ferveu, é só apertar um botão. Aí, um oi aberto, todo fechado, eu faço café. Só que eu não faço só café, porque só café não me levanta. Uma mulher desse tamanho. Aí Deus me deu a graça de nascer numa era onde inventaram o super coffee. E eu agradeço a Deus, porque eu nasci numa era que tem internet, super coffee, aleluia. Aí o que eu faço? Super coffee, dormindo. E você sabe o que eu faço por mim? Me mimo, porque eu sou a pessoa mais importante da minha vida depois de Jesus. E eu me dou o café da manhã na cama todo dia. Aí eu faço, boto para ferver, o pó do super coffee já está lá. Você compra super coffee em qualquer lugar. Tem uma cafeína violenta o negócio. Aí o que eu faço? Eu não saio da cama assim. Eu saio da cama igual um foguete. Por quê? Eu tomo meu café da manhã na cama, porque eu sou rainha. E eu garanto, eu ser rainha, eu posso estar em qualquer lugar, posso estar em hotel, qualquer lugar. Eu levo meu café na cama para mim. Aí eu tomo o café da manhã na cama todo dia. 5 minutos que eu já tomei meu cafezinho na minha caneca ali, ó. Só um pouquinho, falta ser um balde. Aí eu bebo. Super coffee faz assim, ó, pá! Aí eu olho pro homem que está lá ainda acordando. Bom dia! Toma seu super coffee. Tem vezes que ele fica com raiva, porque ele está tão cansado e ele sabe que quando eu ofereço super coffee, que eu estou falando para ele indiretamente, você está precisando dar uma levantada aí. Aí ele já fica nervoso comigo, dependendo de como ele está. Às vezes eu sou uma mulher sábia, às vezes a gente, né, não é perfeito, mas
Aí eu pego a caneca de Super Coffee quando eu vejo que ele está muito cansado, mas tem muita coisa para fazer e eu preciso ajudar. E a mulher tola, ela fala na hora errada as coisas. E a mulher sábia, muitas vezes, a sabedoria dela fica calada. Ela ajuda de outra forma. Aí eu vou lá, faço um Super Coffee pro homem, chego perto dele assim, e boto a caneca assim no cantinho, vou só empurrando assim, ó. E sai correndo, porque se você xingar, ele vai xingar sozinho. Mas ele agradece, ele é bonzinho. Se você estiver descansado. Não, brincadeira, amor. Mas aí, o que acontece? O que eu quero te ensinar com isso? Não se apoie em desculpas. Não aceite se limitar. Meu pai me dá uma surra de disciplina. E eu é que tenho domínio próprio, porque eu uso a frustração. Quando eu olho para ele, eu falo assim: Jesus, eu me esforço tanto, não dou nem perto. Aí eu tenho disciplina e eu pego aquela frustração e faço ela trabalhar para mim. Igual quem viajou de trem comigo. Eu já ensinei, pegar a TPM e fazer ela trabalhar para você. Quando você falar assim: apóstolo, arrebentou na transmissão hoje, pode saber que eu estava de TPM. Você sabe por quê? Porque eu pego a TPM que quer fazer eu matar todo mundo, xingar todo mundo, ficar nervosa, porque eu de TPM sou terrível. O que eu faço? Bora partir pro capeta. E eu faço a transmissão e pá. Você tem que botar tudo que Deus te deu para trabalhar para você. Se os homens não têm TPM, azar é seu. Eu tenho e arrebento com ela. Entendeu? Vocês acham que é de Deus ou do diabo que eu estou ensinando aqui? Tô boa com a Bispa Cida, não. A Bispa Cida falou assim: tô rouca, apóstolo, eu não vou conseguir ajudar a senhora aqui. Eu falei: mas a senhora abraça. Aí ela foi lá, apareceu lá, deu uns abraços. Porque eu conheço essa mulher. Essa mulher é um estrondo. Ela só leva para o primeiro lugar. Desbanca um monte de bispo. Porque as mulheres dela é um negócio de louco. Mas a gente tem o dia mal. E às vezes o nosso dia mal é uma semana, é um mês. Mas eu não me dou o direito de ter o dia mal nos dias que eu não posso. Aí o que eu faço? Toda vez que o dia mal chega para mim, eu busco uma forma de fazer o meu dia mal ser 20 minutos. Porque onde que está escrito na Bíblia que o meu dia mal tem que ser um dia inteiro? Onde que está na Bíblia que o meu dia mal tem que ser uma semana, tem que ser um mês? Eu tenho graça, irmão. E a graça é a força de Deus que se aperfeiçoa na minha fraqueza e me faz arrebentar. Aleluia. Então, eu estou ensinando você a estratégia do Super Coffee, de um energético, alguma coisa. Por quê? Para você parar de dar desculpa. Ai, mas eu tenho uma fraqueza. Vai me dar uma preguiça. Já fiz. Vou ter que ter uma forma, porque eu acho que eu tenho o espírito do Zé Mulambo. É Zé Mulambo? Que sai arrastando? É o Impanga. Não é o Zé Mulambo, não é o Impanga. Vai empangando. Vai. Se dá o direito de empangar, de ser lerdo, de falar devagarinho. A Bíblia diz que um abismo puxa outro abismo. E uma vitória puxa outra vitória. Você que tem que fazer, você ter pequenas vitóriazinhas todo dia, em cada detalhe da sua vida, para você ter uma grande vitória. Agora, se você aceita derrotinhas e vai justificando derrotinhas, fraquezinhas, é que o corpo não aguenta. Faz aguentar, irmão. Vai economizando cansaço aí, ó. Um dia você tira para descansar e depois você tá novo. Por quê? Você não pode se dar o direito de fracassar, porque esse é o direito que o diabo quer que você tenha. Eu não tenho opção, irmão. Fracassar para mim não é uma opção. Então o que eu tenho que fazer para dar certo? É igual casamento. Não existe casamento perfeito. E casamento é para gente grande. Casamento não é assim. Não deu certo. Não, casamento é o seguinte. Eu quero isso aqui para minha vida, que decisão que eu quero? Eu quero separar e viver sozinho, então eu vou separar e vou viver sozinho. É assim que eu vou ser feliz. Você tem direito. Livre-arbítrio. Não, eu quero ficar casada. Então o que eu vou fazer para esse casamento dar certo? Hoje. Amanhã eu vou pensar o que eu vou fazer para o meu casamento dar certo amanhã. São pequenas vitóriazinhas que te faz uma grande mulher vitoriosa, um grande homem vitorioso. São pequenas derrotinhas que te faz um grande derrotado, uma grande derrotada.
Põe a mão assim na cabeça e fala assim: a partir de hoje, eu vou começar a usar a graça que Deus me deu. Ele te deu um presente, que é a graça, que é uma força impetuosa dentro de você que te leva além. Mas você guarda na gaveta. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou. Porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas, para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Olha aí o reinar em vida, a revelação do reino, o pão da presença. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. A obediência de um só, Jesus. Sobreveio a lei para que se avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça e para a vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Se o milagre vem pelo sacrifício, o sacrifício gera o milagre. A salvação vem pela graça. Para encerrar, Efésios 2, 8 ao 10. Acharam aí? Pois vocês são salvos pela graça. Eu preciso ser fiel no dízimo para ter salvação? Sim ou não? O ladrão da cruz, ele foi dizimista fiel e foi salvo por causa disso? Sim ou não? Sim ou não, pastores? A salvação vem pela graça. Aprende isso, em nome de Jesus. Qualquer um pode ser salvo. Qualquer um pode ser salvo. Como que uma pessoa é salva? Verdadeiramente reconhecendo que Jesus é Deus, morreu na cruz em meu lugar, pagou pelos meus pecados, e crendo nele como Filho de Deus, eu posso receber a salvação da minha alma, que é o destino eterno da minha existência. Que a minha alma é quem eu sou, a minha essência é a minha alma. Ela vive para sempre. Então eu não preciso dar oferta de sacrifício para ser salva? Não. A salvação vem por receber Jesus na sua vida como seu único e suficiente Salvador. Na verdade, não receber, porque é até é até estranho falar receber, porque Ele é o Senhor. Mas é você entregar a sua vida e pedir: misericórdia, me salva. Eu creio que o Senhor é meu Salvador, Filho de Deus. Acabou. Então, essa é a salvação. Então, vamos lá. Versículo 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Então vou perguntar de novo. Para eu ser salvo, eu preciso ser dizimista fiel? Para eu ser salvo, eu preciso dar oferta de sacrifício? Para eu ser salvo, eu preciso ir para o Monte Manaim? Não. Crer no Senhor Jesus Cristo? Crer é viver isso, é de verdade. Então, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, isso é vontade de Deus. Mas é uma escolha de vocês, cada um toma a sua escolha. Por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. A graça é um dom. A salvação é um dom. Essa madrugada nós começamos a orar com os irmãos, um novo formato de oração, com aqueles tópicos que a gente não pode esquecer de agradecer. Nós sempre oramos pela dádiva da fé, pelo dom da vida, pela dádiva da fé e pela revelação do reino dos céus. Agora nós vamos orar também pela salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida
e pelo Espírito Santo. Como o apóstolo nos ensinou lá no Monte Manaim, a orarmos assim. Ok? Então, versículo 9. Não por obras. Não é o que eu faço que vai me salvar. É o que eu creio que vai me salvar. Por isso que o apóstolo sempre lembra a gente que tem gente que está na igreja católica, que está na macumba, que está em outros lugares que, porque decidiram crer em Jesus, você não sabe o último suspiro de vida da pessoa. Se ela sinceramente se arrependeu da velha vida e decidiu crer em Jesus, ela vai para o céu. Porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Deus criou o inferno é para o diabo e os demônios. Não foi para o ser humano. Mas só vai para o céu quem é salvo. E a salvação é uma decisão que pode ser dada no último suspiro de vida. Mas eu vou te dar um conselho, tá? Eu não corro risco, não. Não por obras, para que ninguém se glorie. Você entendeu que a salvação é de graça? Não te exige esforço nenhum. É só crer. Salvação. Você pode viver uma vida miserável, desgraçada aqui na terra e ter sua alma salva. Ir para o céu. Vou ter galardão, apóstola? Aí eu não sei, meu filho. Galardão é pelas obras. Eu sei do meu. E eu posso aqui, o máximo que eu posso fazer é te ensinar como apóstola. A você construir o seu. Versículo 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, cristão é seguir Cristo e imitar a Cristo, o mestre, o segundo Adão. A graça está concentrada no pão da presença na mesa do Senhor. Reino dos Céus, uma igreja forte para abalar o Brasil e o mundo.